O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, protocolou mais de 20 processos no STF que limitam a ação das defensorias públicas responsáveis por advogar pelos mais pobres. Está na Constituição. O Estado deve prestar assessoria jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos. Em outras palavras, é o poder público que deve advogar em favor das pessoas que não têm como pagar pelo serviço. Trabalho que é desempenhado em todo o país pela Defensoria Pública. Entre suas funções estão orientar os cidadãos e defender seus interesses e direitos, buscar a conciliação entre partes divergentes e, em alguns casos, até evitar a abertura de ações cíveis ou penais. De 88 para cá foi uma luta muito árdua para a implantação das defensorias públicas nos diversos estados. Até recentemente, alguns estados ainda não tinham defensorias públicas. E quando isso passou a mudar, a gente passa a perceber que aquele cidadão que nem se entendia, nem se percebia como cidadão, passou a ser respeitado. Mas esse trabalho pode ser limitado. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, protocolou no Supremo Tribunal Federal 22 processos que visam derrubar mecanismos que concedem às defensorias públicas o poder de requisitar documentos de órgãos públicos. A justificativa de Aras é simples. Como os advogados privados não têm a possibilidade de obrigar o acesso a documentos, como certidões, exames e perícias, a Defensoria Pública também não deveria ter esse poder. Mas especialistas entendem que a medida vai enfraquecer o trabalho das defensorias e pode fechar as portas do Poder Judiciário para a população mais pobre. Retirando esse poder agora da Defensoria Pública, tudo vai ter que ser procurado ao judiciário e, com isso, aumenta-se aqui o tempo. E, com o aumento do tempo, eu posso ter prescrições do gozo de determinados direitos. Então, essa população, a chance dela perder a oportunidade será muito maior. Isso sem contar que, com o teto de gastos estabelecido pela emenda constitucional, a Defensoria Pública da União só consegue estar presente em menos de 30% das sessões judiciárias espalhadas pelo país. Com isso, mais de 86 milhões de pessoas não acessam os serviços de assistência prestados pelo órgão. Desses, 78 milhões são economicamente vulneráveis, com renda de até 3 salários mínimos. Faz muito coro a defesa, dos defensores públicos como forma de avançar no acesso à justiça e na concretude e efetivação dos direitos humanos. Então, a quem não interessa esse tipo de avanço, ou a quem interessa a obscuridade, a transparência, até mesmo censura, esse pedido vem muito a calhar, Doutor Oscar, como se explica essa cruzada do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, contra a Defensoria Pública? Olha, tem dois aspectos. Em primeiro lugar, é uma luta corporativa. As corporações, uma quer deslocar a outra e reduzir o poder da outra. A outra é a própria tentativa de reduzir o acesso a direitos por parte da população mais pobre. Como nós vimos, mais de 70 milhões de brasileiros são considerados hipossuficientes. Eles não têm condição de defender os seus direitos contratando um advogado. E para isso é indispensável que haja a Defensoria Pública. Não adianta nada termos direitos, é preciso que nós sejamos capazes de mobilizar esses direitos, de defender esses direitos. E é a Defensoria Pública que faz isso. Ao buscar reduzir o campo de atuação das defensorias públicas, evidentemente que isso tem uma consequência de reduzir o próprio acesso a direitos das populações mais pobres. Isso é muito grave. Uma mudança no entendimento do STF pode realmente fechar as portas para os mais pobres? Eu acho que aí é uma mudança que se restringe a um aspecto da competência das defensorias públicas, que é a requisição de documentos, o que é fundamental no embate entre as populações carentes e o Estado. Porque muitas vezes você precisa das informações para que você possa, inclusive, montar as ações judiciais. Se isto for impedido, evidentemente os mais pobres serão os sacrificados. Doutor Oscar, o que lhe parece o argumento do Procurador-Geral da República, que ele diz que as legislações estaduais que permitem a requisição de documentos por defensorias não condizem com a Constituição? Não, isso me parece absolutamente infundado. Na realidade, até a própria legislação brasileira avançou muito e qualquer um de nós, os jornalistas, tem feito uso de requisitar informações e que a administração pública é obrigada a prestar. Então, não me parece que isso faça qualquer sentido. Toda informação que é pública tem que ser partilhada, ainda mais com a Defensoria Pública, que é um órgão do Estado que tem um mandato constitucional de defender direitos. De novo, a quem interessa, então, enfraquecer a Defensoria.
interessa ao governo federal, interessa a governos estaduais e municipais que não cumprem o seu papel constitucional de defender o interesse público, de defender a dignidade humana. Porque, como bem o Oscar falou, né, quem vai sofrer com isso são as populações mais vulneráveis. E tem um caso que aconteceu essa semana. A Defensoria Pública de São Paulo moveu uma ação, né, de 60 milhões contra o Conselho Federal de Medicina por conta da cloroquina, como a gente tinha comentado, né? É uma ação civil pública, né? Imagine que essa defensoria não poderia mover, né, outras ações contra o governo solicitando dados públicos por conta da decisão de Aras. Agradecemos a presença do jornalista e doutor em ciência política Leonardo Sakamoto e do professor de Direito Constitucional da FGV São Paulo, Oscar Vilhena. Obrigada, professor. Obrigada, Sakamoto. Obrigado. E nós terminamos essa edição homenageando...